Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Queria pedir aos irmãos, os que podem, vamos ficar em pé e vamos ler um versículo do Salmo 119, que alguns já devem saber de cor, penso eu, né? Salmo 119, versículo 18. Vamos estar iniciando, todos na sua voz, recitando este versículo da Palavra de Deus. Vamos todos juntos. Desvenda os meus olhos para eu... Vamos ler mais uma vez. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém, amém. Eu pedi ao nosso irmão Frank que ore ao nosso Deus, pedindo que ele nos abençoe nessa manhã, que possamos ter um aprendizado da sua palavra aqui nesse início de trabalho e também nas classes. Grande é o teu nome, Senhor, e muito digno de ser louvado. Diante de ti nós nos rendemos, nós nos humilhamos, reconhecendo a nossa privilégio. Mas pelo teu Espírito nós compreendemos que é tudo pela graça, Senhor. É tudo graça. E nós estamos aqui para nos rendermos aos teus pés. Reconhecendo a nossa pequenez, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós afrontamos, Senhor, a tua santidade constantemente, com pensamentos, com palavras, com atitudes. Tem compaixão de nós, que somos pó, que somos cinza. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Apaga, Senhor, toda a nossa culpa diante de ti. Coloca um novo cântico de louvor em nossos lábios, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para aprendermos de ti, Senhor. Toma a frente de tudo, para que tudo o que seja feito aqui venha a ser feito, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Pois só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno, e nós nos rendemos, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Vamos chamar aqui o nosso irmão Davi. Vem até aqui à frente. Ele estava ali. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 24. Vamos estar acompanhando a leitura que nosso irmão vai fazer de todo o capítulo, são apenas 10 versículos. Jeremias 24, de 1 a 10, vamos acompanhar atentamente. Fez-me o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou um cativeiro a Jeconias, filho de Jecoim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto de figos muito bons, com os figos temporãos, mas o ouro ruins, que de ruins eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muitos bons e muitos ruins, de que ruins são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e o farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-eis e não os arrancarei. Dar-lhe-eis o coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque os voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e aos seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito.
Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Amém. Obrigado, Davi. Vamos cantar, adorar o nosso Deus, cantando com as nossas vozes, o hino que vai ser projetado, e você tem a oportunidade de vir até aqui à frente, os que vieram preparados, trazer os dízimos e ofertas. Vamos louvar com a melodia do hino O Céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em seu mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu, é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Muito longe eu vim, outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela manhã desse dia, por este momento de culto, que estamos aqui em Tua casa. Queremos te agradecer agora, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que os Teus servos trouxeram aqui, na Tua casa, nesta manhã. Abençoa, ó Pai, a cada um destes. Foram fiéis a Ti e trouxeram aquilo que é devido ao Senhor. Abençoa, ó Deus, estes recursos que possam ser usados de forma santa e que visa o crescimento do Teu reino. Dê sabedoria aos servos, dirigentes dessa igreja que estão à frente, para que usem esses recursos com sabedoria, que usam, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E, ó Deus, estenda a Tua mão de graça sobre todos os Teus servos, abençoando a cada lar, a cada família desta congregação. No nome santo de Cristo que te oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com graça e a paz do nosso Senhor. Vamos para a nossa pastoral. Todos. A majestade da voz divina
Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios, levantam as... É mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Salmo 93, 3 e 4. Vamos orar ao Senhor. Pai, te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Dá-nos que possamos ouvir a tua voz, a tua palavra. E pedimos que o nosso coração não esteja endurecido, mas queremos estar com o coração aberto e dependemos do Senhor também para isso. Desvenda os nossos olhos, abre o nosso coração, nossos ouvidos, para que não sejamos como meros ouvintes, Senhor, mas queremos ser operosos praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos devem se lembrar que quando Judas traiu Jesus Cristo, ele veio com alguns soldados. E a palavra do Senhor relata ali, lá em João 18, versículos 4 a 6, que perguntaram sobre quem era Jesus. Olha, quem é aquele... perguntaram a Judas, quem é Jesus entre eles ali? Ele dá aquele sinal, aquele em que eu dei um beijo e tudo. Mas o texto vai falar que Cristo se antecipou e falou assim: vocês estão buscando quem? A quem vós buscais? E eles responderam: Jesus, o Nazareno. E o texto vai dizer que Jesus fala assim: eu sou. Talvez na sua tradução lá esteja assim, sou eu. Mas no texto grego é a mesma expressão dada por Deus a Moisés. Quem me enviou? Quando me perguntarem sobre quem eu sou, quem me enviou? Eu digo que foi Deus. E aí Deus fala assim, você vai dizer assim, o eu sou me enviou, te enviou. E Jesus usa a mesma expressão para os soldados. As crianças lembram ou já ouviram falar o que aconteceu com os soldados na hora? Quando Jesus falou assim, vou repetir a história, crianças. Judas, o traidor, chega, e aí eles tentam prender Jesus Cristo e querem saber quem daqueles é Jesus, porque os soldados não sabiam quem dos discípulos, quem eram os discípulos, nem quem era Jesus. E aí Jesus falou, eu sou, dizendo que é o próprio Deus. Sabe o que aconteceu com os soldados? Caíram tudo no chão. O texto diz que quando Jesus chegou com sua voz imponente, mostrando que ele é Deus, eu sou, os soldados caíram no chão, tremeram diante daquele que é o Deus eterno. O Salmo fala sobre isso, sobre a voz do Senhor, mostrando que a voz do Senhor é poderosa. E nós não vamos ler esse salmo todo, apesar de ser um salmo pequeno, mas ele vai mostrar como a voz de Deus é poderosa para tantas coisas, e mostrando a voz dele na criação. E ele compara a voz de Deus com a voz do mar, ou como o som do mar, das muitas águas. E a ideia é, quem doma o mar? Quem consegue conter a fúria dos mares? É interessante que você vê navios em alto mar, você já deve ter visto alguns vídeos no YouTube ou alguma rede social de navios em grandes tempestades e navios grandes passando pelos mares. Mas quem ousa, por exemplo, a desafiar as grandes ondas de um tsunami? Não tem. Qual é, crianças, a ordem dos governos para quem está de frente ou quem mora na praia quando vem uma grande onda, um tsunami? É evacuação, vão embora, saiam daí. Tivemos agora um furacão
nos Estados Unidos, e a ordem é o quê? Se proteja, fique aí e consiga se defender. Não, vá embora. O governo estava, vão embora, fujam. E o salmista vai comparar as grandes águas, as grandes ondas, por um detalhe a mais. O detalhe de que eles viviam em um tempo em que o judeu, eu já mencionei isso à igreja, o judeu, ele nem sabia navegar em grandes mares. Ele não tinha esse tato com os oceanos. O grande mar que eles navegavam era o qual? Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Era uma lagoa. Era uma grande lagoa que, por ter uma posição geográfica ligada a montanhas, alguns ventos desciam e promoviam grandes tempestades nessa lagoa. A Escritura tem esta analogia com as grandes águas, mostrando sobre a majestade de Deus. Você vai ver a Escritura falando do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Você tem a figura de um mar diante do povo de Deus, sendo um obstáculo para o povo de Deus na saída da terra prometida. Mas você tem no Salmo 114 a Escritura dizendo que esse mar tremeu diante de Deus. Salmo 114. E ele fala da figura do mar vendo Deus, e o mar com medo se abriu, porque Deus iria passar ali adiante do povo. Então, o ensino das Escrituras, ele tem a analogia de mostrar o mar tem a sua grande potência, o homem não consegue dominar, ele é majestoso, mas nós temos um Deus que não só é majestoso, mas que basta a sua palavra para fazer o mar tremer. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus majestoso. A sua voz é como de muitas águas. O profeta Ezequiel fala sobre isso. Ele diz, a voz do Senhor era como ruído de muitas águas. Foi a sua voz que trouxe à existência todas as coisas. A sua palavra. Foi a sua palavra. É a sua palavra, não foi a sua palavra. É a sua palavra que faz dar cria às corças. Esse é um ponto importante da nossa teologia, é a de que o nosso Deus continua trabalhando até o dia de hoje. Ele faz nascer o seu sol, a Escritura diz. Deus não abandonou a sua criação com uma palavra criadora lá em Gênesis e deixou a criação andando por si só, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o que diz as Escrituras. Agora vem um detalhe. O texto diz, levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. E aí perceba que no versículo 5 ele encerra o salmo dizendo, fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Olha que impressionante. Deus dá ordem à sua criação e... aliás, ao nada, e o nada vira a sua criação. Ele dá ordem à sua criação ainda hoje, tudo ocorre de acordo com a sua palavra. Ele fala aos guardas, e os guardas caem. E aí ele vai mostrar, a sua palavra é fidelíssima, é fiel, fiel. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Ele requer santidade da sua igreja. Se tudo ouve a palavra do Senhor e obedece, quem somos nós para não darmos ouvidos à sua palavra? A palavra de Deus aponta para o próprio Cristo. Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Nós cremos e vivemos isso. Por que não damos ouvidos à sua palavra? Por que somos tão duros de coração tantas vezes? Porque escolhemos o
os prazeres transitórios do pecado ao invés dos seus fidelíssimos testemunhos, ao invés da sua santidade. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Dê ouvidos à voz de Cristo. Foi a eles que o vento e os mares deram ouvidos. Não trate os ventos e os mares como mais majestosos do que o Senhor Jesus. Nós temos medo de grandes águas, nós temos medo de catástrofes, e nós não ousamos desafiar a natureza como alguns falam. Ah, não desafie a natureza. A natureza você tem medo de desafiar, mas aquele que é mais poderoso, mais majestoso do que as grandes águas, nós queremos desobedecer. Ouça a sua voz. Dê ouvidos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ler de novo? A majestade da voz divina. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Salmo 93, 3 e 4. Só um detalhe, palavrinha para rios aí, a melhor tradução seria correntes, porque ele está falando de mar. É óbvio que existem a ideia de rios em relação ao mar, mas a ideia aí é das grandes correntezas que os homens enfrentavam nos mares. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós aqui pela manhã. Eu acho que não sei, isso ali do lado de Isabel e Joabe, eu vi, acho que é o irmão dela, não é? Parece. Certo. Sejam bem-vindos. É sua esposa? Sofia. Sejam bem-vindos aqui em nossa igreja, viu? Deus os abençoe. Tem mais alguém de primeira vez aqui entre nós? Por favor, faça um sinal com a sua mão ou fique em pé. Ali, olá. Como é seu nome? Johanne. Seja bem-vinda, Johanne, aqui entre nós. Deus abençoe você. Mais alguém? Não? Tá bom. Temos aniversariantes essa semana. Vamos ver quem está fazendo mais um ano de vida. Olha, dia 13, aniversário de casamento de Isaac e Carol. Estão aí, então sim. No dia 14, aniversário do Davizinho. É, Davizinho? Dia 14 do 10, Davizinho. Acho que faz 2 anos. Vem, Davi. Coisa linda. Ele é muito independente. Tá bom. No dia 14, aniversário também do Henry. O Henry eu já vi por aí também. Vem aqui, Henry. Já, vou fazer. No dia 18, Elcilane. No dia 18, Matheus Heller. No dia 19, Isabel. Isabel, não sei se é 2 anos ou 3. 3 já, olha aí. Pronto. Isaac, quantos anos? Ele já veio decorado. 7? Diz que ele enrolou ela 7 anos. Era para ter sido muito mais anos de casados. Olha aí. Como ele acertou, eu acho que ele vai ganhar o benefício de dormir no quarto, né?
Então tá. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia bonito de sol, Senhor, em que estamos aqui na tua casa, com os nossos irmãos, ó Pai, para vivermos a vida comum da igreja e celebrarmos a Ti, ouvirmos a Tua palavra e adorarmos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque Tu tens abençoado o pequeno Davizinho e pedimos que Tu continues, ó Pai, a permitir que ele escute a Tua palavra a cada dia, no seu lar, aqui na EBD, Senhor, e venha a ser um servo Teu, nós te pedimos, ó Deus. A dar saúde a ele, Senhor, amor, graça e alegria. Assim também nós te pedimos pela pequena Isabel e te agradecemos pela vida dela aqui em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela, da sua família. Abençoa a pequena Isabel, que ela compreenda as Tuas palavras, Senhor, que ela ouve em casa e aqui também. E no tempo certo, Senhor, ela seja chamada, Senhor, para Ti eternamente, Senhor, nós te pedimos. Muito obrigado pela vida do casal, Carol e Isaac, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens preservado, Senhor, os Teus filhos nos Teus caminhos, debaixo da Tua graça e do Teu cuidado. Tu tens sido tão bom, Senhor, e nós te agradecemos pelo cuidado, Senhor, com as famílias da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, Isaac e Carol. Ó Deus, abençoa o amor deles, ó Pai, que cresça cada dia mais. Abençoa suas filhas e que eles possam, Senhor, no seu dia a dia, adorar a Ti, Senhor, como o único, Senhor, Rei da vida deles, ó Deus, te peço. Muito obrigado também, Senhor, pela vida do Mateus, ó Deus, e do Henry. Abençoa, Senhor, no seu dia a dia, no trabalho do Mateus, ó Deus, os seus projetos, os seus planos, o coração, Senhor, dele. Mantém firme em Ti, nós te pedimos. Assim também como o do Henry, Senhor. Nós sabemos e lemos na Tua palavra, Senhor, de que a juventude é um tempo de um ataque tão severo do inimigo, Senhor. Mas nós sabemos que o Teu poder é muito maior, como acabamos de ouvir, Senhor. E, ó Deus, que Tu continues frutificando, Senhor, na vida desses queridos, o Teu evangelho. Muito obrigado pela presença deles aqui conosco, Senhor. Nós assim Te agradecemos também pela vida da Elcilane, que Tu abençoes no serviço aqui na Tua casa. Muito obrigado pela vida dela conosco aqui na SAF, no departamento infantil. E abençoa também na sua família, Senhor, no seu lar, que o seu coração continue, Senhor, alegre, genuinamente em Cristo, nós te pedimos. Sustenta a fé da Tua serva e dá graça, Senhor, a cada dia mais a ela. É no nome de Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Pronto. Alguns avisos. O primeiro deles é sobre ontem. Ontem, nosso irmão diácono Abraão, ele casou-se com a Daiane, que será um novo membro aqui da igreja, graças a Deus. Oremos por esse casal, para que Deus os fortaleça, os abençoe, para que eles continuem sendo bênção no reino do nosso Senhor. Segundo, uma convocação, não é um convite, tá bom? O Conselho da Igreja está convocando a igreja para, no dia 15 de novembro, as sociedades e departamentos da igreja, aqui na igreja, compareçam para o nosso congresso de eleições das diretorias para o ano seguinte, tá bom? Então, dia 15 de novembro, pela manhã,
Você não vai para a praia. Oh, que tristeza. Você vem para a comunhão com os irmãos. Vai ser um momento precioso. Nós teremos um momento devocional, um momento logo após, e vai ter um almoço, não é? Logo depois. É melhor do que praia. Comunhão com os irmãos. Se você acha praia melhor do que comunhão com os irmãos, eu acho que você precisa rever o seu conceito de comunhão, tá bom? Se você quiser ir para a praia depois, você vai perceber que a praia é pior do que a comunhão. Então, melhor você vir para cá para o melhor e estar junto com os irmãos, tá bom? Então, é toda a igreja, porque é a eleição das diretorias das sociedades. Venha participar conosco. Vai ser um momento precioso para a vida da igreja. E também um momento de decisão para o próximo ano em relação às diretorias. Coloque-se diante do Senhor, disponha-se a trabalhar. E se eu vou para lá, eu queria tanto ser eleito em tal cargo e eu não fui. Você trabalha do mesmo jeito, você não precisa de cargo para trabalhar, não. Então, mas venha, esteja conosco, dia 15 de novembro, não tem como errar, feriado, e você vai passar o feriado junto com o povo de Deus, tá bom? Terceiro aviso, antes desse último aqui, os irmãos devem se recordar que, logo no início da construção, nós falamos sobre a questão de ofertas para a construção. E aí nós demos uma pausa nesses pedidos. Não é assim, porque não está precisando mais, é porque não foi em relação a isso. A igreja viveu um período bem turbulento na área da saúde, um problema atrás do outro. E aí a gente, pensando, olha, vamos falar de oferta enquanto nós estamos precisando de nos achegar em oração. E o Senhor tem nos dado a graça de, já há algumas semanas, começar a baixar estes problemas. Deus tem dado graça à nossa igreja. Então, eu queria só lembrar você, o nosso terreno lá está ficando lindo. Não sei qual é a frequência com que você passa lá, ou você vê no aplicativo da igreja as fotos e tudo, mas nesta semana, por exemplo, o contrapiso já terminou praticamente todo. O telhado já está quase todo coberto, o local do templo. Está lindo de se ver, é para a glória do nosso Deus. E, se Deus assim permitir, vai terminar você ofertando ou não. Deus é quem é o dono do ouro, Deus é quem providencia os recursos. O privilégio é seu de participar desta obra. Não é obrigatório, porque oferta é oferta, é Deus quem move os corações, mas queira ter o privilégio de participar desta obra. E aí eu tomo emprestada uma frase do reverendo Edésio Schecker: uma obra de consequências eternas, não é uma obra temporária. Pessoas vão ser transformadas ali, reconciliadas com Deus ali, certamente. Então, queira participar desta obra. Ore ao Senhor e cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ore ao Senhor e abra o coração para ofertar para esta obra. Lembrando que as ofertas destinadas, elas não podem ser gastas com outra coisa, senão com a construção do templo. Você deve se lembrar que nós estamos no ano 21 anos, né? 21 centavos é o marcador na conta da igreja para ser destinado. Aí o tesoureiro, nosso irmão Beto, já sabe exatamente, né? Esse dinheiro aqui é separado somente para a construção do templo, tá bom? Por último, ontem nós tivemos aqui uma programação das crianças, uma programação muito boa, e o que é interessante, e para mim foi bem diferente, quem liderou essa programação foram os adolescentes. A UPA foi quem tomou a frente desse trabalho e fez essa programação. Primeiro, parabéns a toda a UPA, não só a diretoria que está à frente, mas a todos os adolescentes envolvidos. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, para que Deus continue os abençoando nesse envolvimento com o trabalho com as nossas crianças. Que Deus vos abençoe e vos recompense. E não parem por aí, tá bom? Que Deus nos abençoe.
Bom dia, igreja, graça e paz. Eu quero fazer aqui um chamado, especialmente para as mulheres, mas a gente sabe que os maridos sempre nos acompanham, né? Os nossos filhos, nós temos esse privilégio. Então, no próximo sábado, é o dia... Olha aí, ó, apresentando. Próximo sábado, de 19 de outubro, nós teremos a convivência da nossa SAF lá na Lagoa do Catu, certo? E, obviamente, que a gente precisa de um tempinho mais de tranquilidade. Nós vamos pedir para a Deise preparar o nosso almoço. O nosso cafezinho da tarde vai ser mais tranquilo, para a gente poder aproveitar melhor esse dia. E teremos um valorzinho a pagar para a inscrição. Então, esse convite é feito especialmente para as mulheres desta igreja e a sua casa, não é? Seu marido, seus filhos. Então, procurem a nossa tesoureira, Luziane, para fazer a inscrição até a quarta-feira, para a gente melhor se organizar. A sócia vai ter um custo de R$ 25,00. Não sócia, R$ 30,00, crianças de 5 a 11 anos, R$ 15,00, e menor que 5 não paga nada, certo? Ok? Então, vamos fazer o possível para estar junto, vamos agilizar a inscrição para a Luziane ficar bem tranquila esse começo de semana, organizando tudo, né? E acertar tudo com a Deise da melhor forma possível. O nosso conselheiro é quem vai trazer a reflexão sobre a mulher virtuosa, com o tema Valuation da mulher virtuosa. Eu veio até um vento na hora que eu fui falar, para o tema ficar mais chamativo, né? Então, não percam essa oportunidade de comunhão. Também, olha, o homem não sócio, então ele entra aqui nos R$ 30,00, o homem e os filhos a partir de 12 anos. Tá bom, gente? Contamos com a presença de todos. Chamar as nossas crianças até aqui à frente. Enquanto elas vêm, essa semana nós, no grupo da igreja, pudemos perceber que temos uma nova grávida, né? A Miriam ali, dando prosseguimento. Estava faltando, mas ela já puxou a fila de novo, viu, homens? Então, ela já está à frente aí. Vamos orar? Só um pequeno recado aqui da Saranha. Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome do nosso departamento, das crianças, para agradecer também aos adolescentes pelo dia de ontem. Foi um momento muito agradável, de diversão, de aprendizado, de comunhão, de um lanche gostoso. Então, eu queria agradecer essa dedicação de vocês. Foi muito importante esse trabalho que vocês fizeram com as crianças. E lembrando que nós estamos na nossa semana da reforma, ou no nosso mês da reforma protestante. Então, a cada domingo estamos estudando. Domingo passado estudamos quem, crianças? Muito bem. E hoje nós vamos ter a nossa aula sobre Lutero. Então, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por mais um domingo na casa do Senhor, por cada família que até aqui chegou, Senhor. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor guarde o coração de cada criança e que os aprendizados e os momentos vividos nessa manhã sejam guardados, ó Pai.
para a glória do Teu nome, ó Pai, que eles possam viver esses aprendizados da palavra de Deus a cada dia das suas vidas, Senhor. Eu te peço por cada professor também que vai dar aula agora. Em nome de Jesus, amém. Vamos devagar, atrás da tia Carol, aqui pelo centro. Irmãos, nós vamos dar aí 5 minutos e aí a gente vai estar iniciando as nossas classes.
versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, nós vamos ler a uma só voz. Romanos 1, 16 e 17. Todos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por este estudo, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer mais sobre como o Senhor na história resgatou a tua igreja, Pai, dos equívocos que ela acabou entrando. Como o Senhor nos deu o privilégio de voltar às Escrituras. Sabemos que foi tua provisão, por amor, por zelo pela tua igreja, pelos teus eleitos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor, à medida em que estudamos esses detalhes da história, percebamos, ó Pai, o valor das Escrituras, da Tua Palavra. Percebamos o quanto nós sempre devemos voltar o coração à Tua Palavra. E pedimos que o Senhor não nos permita se afastar, ó Deus, do centro da Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando, nesse mês de outubro, quatro personagens marcantes na Reforma. Há mais personagens, mas ficarão para outras oportunidades. Nós vimos na última semana John Hus, e hoje nós vamos ver brevemente o Martinho Lutero, que é considerado aquele que dá o pontapé inicial à reforma propriamente dita. Nós já vimos que o John Hus, 100 anos antes, ele já tinha os ideais da reforma, mas ele foi morto. A reforma não eclodiu com ele justamente porque ele foi morto. E aí ele teve uma frase famosa em que ele disse: olha, hoje vocês estão matando um ganso. Porque o ganso é o significado da palavra tcheco, e o John Hus era tcheco. Mas ele citou assim: daqui a 100 anos vai surgir um cisne, e vocês não vão conseguir calá-lo, parar sua voz. Vocês vão ter que ouvi-lo. E aí, na providência de Deus, 100 anos depois, um cisne, Martinho Lutero. E nós vimos na última semana que o Martinho Lutero mencionou o John Hus. Deixa eu ver se eu pego a citação exata. Ele disse: John Hus profetizou a meu respeito quando escreveu de sua prisão na Boêmia: agora assareis um ganso, pois Hus significa ganso. Tcheco, aliás, né? Mas daqui a 100 anos ouvireis o canto de um cisne, aquele que tereis de tolerar, e que assim continue, se for do agrado de Deus. Lutero tinha consciência de que Deus estava levantando, de modo que ele tinha o privilégio de poder ser ouvido pelo povo, ouvido pelos próprios líderes católicos, enquanto o John Hus não teve esse privilégio, foi morto. Então, iniciando, lembrando que esse material ele basicamente está na estrutura do livro Pilares da Graça, do Steve Lawson, mas eu trouxe uma pincelada também do livro de Franklin Ferreira, do livro Servos de Deus, Espiritualidade e Teologia na História da Igreja. Tá bom? Eu começo com a citação do próprio Lutero. Ela é uma citação resumida, em que ele diz assim:
Ninguém pode humilhar-se completamente até que saiba que a sua salvação está absolutamente além de seus próprios poderes, invenções, e aí você deve se lembrar de invenções, das indulgências, das tantas coisas ligadas às relíquias e santos inventados pela Igreja Católica, esforços, vontade e obras, mas depende inteiramente da escolha, vontade e obra de outro, a saber, exclusivamente de Deus. Isso aqui, na teologia, nós chamamos de monergismo. A salvação pertence somente ao Senhor. O homem não tem participação na salvação, porque até o crer vem de uma fé que é dom dele. Nada. Essa citação, ele continua nessa citação, deixa eu ler só um trechinho. Ele diz assim ainda, Lutero, continuando esse parágrafo. Pois à medida que alguém é persuadido de que pode fazer alguma coisa, ainda que pequena pela sua salvação, não, o homem faz só alguma coisinha pela sua salvação. Esse retém uma autoconfiança e não se sente totalmente desesperado e, portanto, não se humilha diante de Deus, porque ele pressupõe que há, em algum lugar, tempo ou obra para si, pela qual, por fim, possa obter a salvação. A ideia dele nisso aí é, se ele acha que ele participa em alguma coisinha, aí vem vanglória no meio, vem autoconfiança, e ele não consegue depositar sua esperança na obra bendita de Cristo plenamente, ele não se entrega de todo a Cristo. Ele continua com sua arrogância de achar que depende de si. Esta foi a ideia de... uma das ideias que foi resgatada na Reforma. A salvação era fruto de a justificação era fruto de fé mais obras. E esse mais obras era uma mistura de suas próprias boas obras, mas as boas obras de santos que estariam e estão, segundo o pensamento católico, até hoje se pensa assim, no depósito da igreja. Eu estou tentando lembrar dos termos técnicos disso. Obras de supererrogação, né? Obras de supererrogação. Qual é a ideia? A ideia é que algumas pessoas conseguiram ser justificadas pela fé em Cristo, mais obras. Só que existe, segundo essa teologia, um limite necessário para chegar ao céu. A teologia católica é assim. Fé mais obras. Só que algumas pessoas fizeram obras, foram fazendo, conseguiu chegar no céu com as suas obras, misturada com a fé, e ultrapassou. Fez mais obras do que o necessário para ir para o céu. Pense que pensamento... que pensamento equivocado. E o que é que acontece com essas obras segundo a teologia católica? Vão para o bom depósito da igreja. Aí a igreja tem um depósito de boas obras dos santos. São esses. E aí, segundo a boa vontade, a graça do Papa, ele chega assim e faz assim, olha, este ano eu vou tirar um pouquinho dessas boas obras que está sobre o nosso poder e nós podemos dar a quem nós quisermos. Nós podemos dar à igreja ou nós podemos dar de acordo com a sua ida a uma relíquia, por exemplo, a sua visita a uma relíquia, ou a uma indulgência que você pague, aí a gente dá um pouquinho. E mais, nós podemos, segundo o catolicismo, ainda livrar você do tempo em que você diminuiu o seu tempo no purgatório. Você paga a indulgência e você fica menos tempo no purgatório. Primeiro que purgatório foi uma coisa também inventada. E aí você imagina qual era o pensamento. E no tempo de Lutero ele era mais intenso. Mais à frente a gente vai
mencionar mais detalhes sobre isso. Aliás, deixa eu adiantar. Por que ele era mais intenso? Por causa da construção de... Tinha uma obra envolvida. Qual era a obra envolvida? Alguém sabe? A Basílica de São Pedro. Então, esse equívoco ele foi potencializado na construção da Basílica, porque o Papa queria dinheiro para construir a Basílica, então ele intensificou as campanhas de indulgências nas cidades. É interessante que esse pecado terrível, ele, dentro da providência de Deus, fez chacoalhar o coração de um homem, Martinho Lutero. Nós vamos andar falando um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu falar também mais um. Tem uma citação de um historiador chamado Philip Scaff. Ele diz assim: depois da introdução do cristianismo, a reforma protestante foi o maior evento da história. O maior evento da história depois da vinda de Cristo. Ele marca o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos. Ela marca. Partindo da religião, ela deu direta ou indiretamente um poderoso impulso a cada movimento futuro e fez do protestantismo a principal força propulsora na história da civilização moderna. Nós já temos falado, pelo menos pontualmente, sobre alguns aspectos disso. Eu vou dar só um exemplo disso. Se você hoje tem um celular na mão, o movimento da história foi Martinho Lutero. Como assim? É porque a ciência era escrava do catolicismo. Ela não podia desenvolver. Se alguém dissesse que a Terra era redonda, ou tentasse pensar alguma teoria diferente do pensamento católico, ele era barrado. Se alguém... perceba, eu vou dar esse exemplo. Eu nem estou entrando no exemplo de terra plana, nada disso. Perceba, se alguém teorizasse alguma coisa diferente, ele era instado na fogueira para dizer, volte atrás do seu pensamento, mesmo que não fosse heresia. Esse é o ponto. Era uma teoria. Eu estou lançando uma teoria diferente. Não posso? Não, não pode. Você morre. Então, a ciência não tinha liberdade para olhar para a criação e tentar descobrir coisas diferentes daquilo que se era tido como dogma. Isso aqui acabou. E aí você vai ver como a reforma protestante deu liberdade à ciência. Por que deu liberdade? Porque dizia, olha, a criação é a criação de Deus. E você pode observar que o pensamento reformado vai dizer o seguinte: toda a verdade é verdade de Deus. A ciência não precisa ter medo da ciência, não. Pode pesquisar. Vocês não vão contradizer as Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada, mas Deus tem outro modo de revelar. E a Escritura fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. A revelação natural aí da própria criação, ela é infalível, porque é revelação. O que é falível é a percepção humana sobre essa revelação. Mas a revelação é infalível também. Então, pode ficar em paz. A ciência não vai conseguir contradizer as Escrituras. Então, a reforma vai fazer esse movimento de liberdade de pensamento e de ciência. Ele não... Mas vamos lá, tem todos os pontos aí. Alguns pontos que nós queremos trazer aqui sobre a reforma em si, sobre os reformadores até. Esse Stephen Nichols, ele vai dizer, é um outro historiador. Ele vai falar como
a reforma trouxe não só um divisor de águas para dizer assim, olha, nós precisamos reformar. Você deve ter escutado aquela famosa frase, igreja reformada, sempre reformando. Qual é a ideia disso? É a ideia de, esse negócio de tradição, ficar fazendo isso, nós precisamos mudar sempre. Essa é a ideia? Não é. Sempre voltando às Escrituras. Esse historiador, ele faz uma citação e ele mostra como houve no tempo da Reforma, um retorno às Escrituras. E essa ideia de a igreja verdadeiramente reformada, ela não só rompe com o erro, mas ela sabe que ela está sempre sujeita a errar de novo. Vou dar um exemplo bem claro disso. Como é que está o luteranismo hoje? Alguém sabe? Em relação às Escrituras? Pode falar sem medo, se souber. Se não souber, também pode errar sem problema. O luteranismo, de modo geral, se apartou de novo das Escrituras. Se você observar, a maioria das igrejas luteranas hoje estão longe das Escrituras, a ponto de algumas terem tolerância total, não só tolerância, mas incentivo total ao movimento homossexual. Liberalismo. Não creem mais nas Escrituras como palavra de Deus. Então, o pensamento reformado, ele trouxe a ideia de você pode errar de novo. Você também está sujeito a isso. Outro ponto que é bastante forte trazido na reforma foi a exclusividade das Escrituras. E como é que ele veio? Ele vem também ligado aos 5 pontos, né, que nós conhecemos. Só a Escritura, porque são 5 também, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça e glória, somente a Deus. Esses 5 pontos, eles são básicos no pensamento reformado, e é interessante que ele não nasceu em Lutero, não nasceu em Calvino. Você vai vendo que mesmo os precursores da reforma já começaram a buscar esses pontos lá atrás até. Em Agostinho, por exemplo, quem tem um pensamento bem básico e em quem muitos reformadores beberam. E nós temos esses 5 pontos e pensamos neles, mas o ponto da exclusividade das Escrituras, ele foi o que, eu diria assim, o que mais brilhou aos olhos dos reformadores. E não foi diferente com Lutero. Um comentarista, James Boyce, alguns certamente conhecem, ele tem comentário dele dos Salmos e de outros livros, ele diz assim, somente a Bíblia é nossa autoridade última. Não o Papa, nem a Igreja, nem as tradições, nem os concílios eclesiásticos, menos ainda intuições pessoais ou sentimentos subjetivos. Neopentecostalismo isso aqui, viu? Mas somente as Escrituras. Isso foi o que a reforma ajudou a resgatar, as Escrituras. Enquanto um historiador, Philipp Schaff, ele diz o seguinte: enquanto os humanistas retrocediam aos antigos clássicos, lembre aí do iluminismo, do renascimento, todo esse pensamento de voltar às origens, eles reviviam o espírito do paganismo. Voltar ao mundo grego, hoje nós estamos um pouquinho nisso aí. Há hoje um pensamento de que o cristianismo, ou o pensamento judaico-cristão, ele retrocedeu o pensamento do mundo.
e que o ideal é voltar às origens quebradas pelo cristianismo. E voltar às origens, por exemplo, é a ideia, por exemplo, de quebra de conceito de família. A quebra do conceito de família é a ideia de voltar à época, segundo eles, em que ninguém era de ninguém. Ah, essa é a sua mulher, este é o seu... Não, é a liberdade das relações, segundo eles, por exemplo. E aí esse historiador fala que na Reforma, enquanto já havia esse pensamento de tentativa de voltar a este paganismo e estas loucuras, os reformadores voltavam aos idiomas originais das Escrituras. Eu já falei para os irmãos, quando falamos sobre as Escrituras, que a versão oficial da Igreja Católica das Escrituras qual é? Estou perguntando aos alunos que já ouviram isso, viu? Oficial do catolicismo das Escrituras qual é? É a Bíblia em português? É em latim. Mas o latim é a língua original das Escrituras? Não é. Percebam, no tempo de Lutero, eles estudavam as Escrituras em latim especificamente. Latim era a versão oficial da Igreja. Os termos eram ligados à tradução da Vulgata, que é a tradução de Jerônimo em latim. E aí houve esta busca natural de volta às origens dos clássicos gregos, romanos. Os reformadores vão para as origens das Escrituras. E aí eles encontram o que o Steve Lawson chama de a graça soberana. Perceber que a graça que recebemos da salvação da parte de Deus, ela é soberana, de um Deus que dá a quem quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Senhor Jesus, diz o Senhor através de Paulo. Terei misericórdia de quem eu quiser. E aí Paulo fala assim, ele endurece a quem lhe apraz. Deus faz o que quer. Deus salva quem quer. É assim. E isso é resgatado nas Escrituras. Mas falando agora sobre Lutero, mais especificamente, Lutero é considerado, não sei se você sabe disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui, sobre quem na história do mundo mais já se escreveu, segundo vocês acham? Qual a pessoa sobre quem mais já se escreveu? Jesus Cristo. Ok. Em segundo lugar, quem vocês acham? Um de cada vez. Pode chutar. Lutero? Não é Lutero. Agostinho, provavelmente. Isso são estimativas, tá bom? Você não tem como ter exatamente isso, mas alguns mencionam que Lutero é o terceiro homem da história sobre quem alguém mais se escreveu. Livros sobre a vida de Lutero, sobre o pensamento de Lutero. Na história, ele é provavelmente o terceiro homem sobre quem mais já se escreveu. Martinho Lutero. Lutero, ele nasceu num vilarejo em alemão, né? É difícil pronunciar isso aqui, mas vou pronunciar assim, Eisleben, não sei se é assim que se escreve, tá? Ou se pronuncia, né? Só um parêntese, um amigo meu que é pastor na Alemanha, ele outro dia disse assim, olha, a língua grega é difícil. Eu, no seminário, a gente sabe o quanto é difícil estudar a língua grega, mas graças a Deus que o Novo Testamento foi inspirado em grego e não em alemão, porque alemão é pior ainda. Ele nasceu em 1483. Faz as contas aí. Quantos anos Lutero tinha na Reforma? 1517. 17 mais 17 dá quanto? 34 anos. 34 anos foi quando ele
pregou nas portas de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses, né? O seu pai era mineiro e queria dar bons estudos para ele, e ele foi bem preparado. Ele foi preparado para ser um advogado. O pai era o sonho do pai, né? E aí a educação dele, ele se formou em filosofia na Universidade de Erfurt e foi bacharel em artes em 1502 e mestre em artes em 1505. Então, com 22 anos, ele já tinha o bacharelado em artes, ou o mestrado em artes. Só que uma tempestade muda a sua vida. A maioria já ouviu falar disso, eu vou falar só por alto. Ele, no meio de uma tempestade, achou que ia morrer, e aí ele faz uma oração de socorro a Santa Ana. Ele pediu ajuda: se eu sobreviver a essa tempestade aqui, eu vou virar um monge. Só que o seu pai queria que ele fosse o quê? Advogado. Então, foi a tristeza do pai. O pai ficou... Ele não queria. O pai ficou furioso porque achava que era um desperdício de talento. Os estudos, todos esses estudos, para ser um monge. É interessante que, nesse aspecto, eu abro um parêntese. Às vezes, eu não estou dizendo de um caso ou outro, não. Eu já ouvi várias vezes pais falarem assim: meu filho ser pastor, missionário, de jeito nenhum, Deus me livre. E a Bíblia fala que excelente obra almeja. E você está dizendo que não, que é um desperdício. Cuidado. A voz do Senhor disse que é excelente, e você está dizendo que não é. Cuidado. Então, só que Lutero, você percebe o temperamento de Lutero. Se eu pensar alguém na Bíblia que pareça com Lutero, eu acho que só de Pedro. Lutero era, quando ele dizia que é ferro, é ferro. E aí ele foi insistente, não quis saber dessa questão. Eu vou seguir meu voto, eu fiz um voto, eu vou ser monge. Só que Lutero estava perdido nesta época, no senso de que ele foi criado. A salvação, a justificação é por meio de quê? Fé, mais o quê? Obras. Autojustiça. Você mesmo ser justo e se apresentar com sua justiça diante de Deus. E aí, olhem essa frase. Torturei-me com oração, aí que é o próprio Lutero, jejum, vigílias e congelamento. Tal austeridade poderia ter me matado. O que mais eu buscava agindo assim senão Deus, o qual presumivelmente via minha extremada observância da ordem monástica e minha vida austera. Eu andava constantemente em meio a um sonho e vivia em meio a uma idolatria real, porquanto não cria em Cristo, eu apenas o considerava um severo e terrível juiz, pintado como alguém sentado sobre um arco-íris. Ele olhava para Deus assim. Mas olha que interessante. Ele continua dizendo assim: quando eu era monge, esbaldei-me grandemente por quase 15 anos com sacrifício diário. E ele diz assim: torturei-me com jejuns, vigílias, orações e outras obras muito rigorosas. Sinceramente, eu cria que assim adquiriria justiça por meus próprios esforços. Sabe quando você chega e fala assim: olha, eu admiro os testemunhas de Jeová, estão ali de casa em casa, levando os folhetos deles. Admire não. Testemunha de Jeová faz isso, e ele tem uma listinha lá, que quem mais visita é o mais espiritual. Ele está ali querendo reconhecimento dentro da religião dele. Ele não está fazendo para a glória de Deus, não. Ele não está pensando na pessoa de Cristo. Aliás, ele despreza a pessoa de Cristo. Assim
assim é o pensamento teológico do catolicismo. É possível ter alguém dentro que não pense assim? Lutero rompeu com isso. Vou dizer isso aqui com muito cuidado. É possível, dentro do catolicismo, alguém não crer nas obras meritórias de salvação? É possível, mas ele não vai ficar lá. Assim que ele achar o pensamento protestante, ele vai sair. Não tem como. Não tem como, porque é incompatível com a verdadeira fé. É um fardo que ele carrega tentando alcançar a graça de Deus por méritos. É um fardo pesado e impossível de carregar. Irmãos, Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. Lembra daquele trecho? Os discípulos perguntam: Senhor, sendo assim, quem vai ser salvo? Jesus responde o quê? Vocês lembram? Alguém lembra? O que é impossível aos homens é possível para quem? Perceba, Jesus disse: é impossível você ser salvo por si mesmo. Não tem nada que você faça que você consiga. Esta é a mudança. Lembre que em 1505 Lutero foi o grau de mestre. Depois, em 1507, ele é ordenado sacerdote. Ele celebra a primeira missa, e aí perceba a frase dele sobre a primeira missa. Eu fiquei totalmente tomado de terror. Pensava em mim mesmo: quem sou eu para elevar os meus olhos ou as minhas mãos à majestade divina? Pois não passo de pó e cinza e saturado de pecado, e estou falando ao Deus vivo, eterno e verdadeiro. 1507, guarde esta data, tá bom? Em 1510, ele vai e visita o Vaticano. Ele é enviado a Roma, e aí ele percebe que a corrupção não era só na cidade dele, mas a igreja estava já toda corrompida. 1512, ele recebe o diploma de doutor em teologia, lá na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava Salmos, 1513 a 1515, Romanos, 1515 a 1517, e Gálatas e Hebreus, 1517 a 1519. Perceba que ele estudava Romanos, justificação pela fé. É aí onde entra a figura de Tetzel. Tetzel, ele era da ordem de São Domingos, e ele era itinerante, enviado do Papa para poder vender indulgências, para angariar recursos para a Basílica de São Pedro. E a frase do próprio Tetzel era: assim que a moeda... Esse soa aí a palavrinha lá era a seguinte: quando uma moeda cai no chão, ela faz plim, 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 né? O tilintar, exatamente. Assim que a moeda tilintar, fazer trim, no fundo do cofre, a alma voa do purgatório. Olha só que coisa. Esta era a frase que ele levava nas suas defesas das indulgências, e isso deixou Lutero furioso. Lembre-se que agora Lutero era professor da universidade, era um monge, ele tinha autoridade ali, e ele estava não pouco furioso, como era do seu próprio temperamento, inclusive. E a ideia era de vender perdão, vender tempo de purgatório, através das muitas relíquias que eu vou citar mais à frente, uma lista para os irmãos terem noção da corrupção. No dia, então, veja, em 1517, ele aparece lá
em Wittenberg vendendo isso aí. E aí é onde chega a data do dia 31 de outubro de 1517. Franklin Ferreira vai dizer o seguinte: Lutero escolheu intencionalmente aquela data, pois o dia seguinte era a festa de Todos os Santos, e o príncipe eleitor Frederico oferecia à veneração de seu povo sua preciosa coleção de 17.443 relíquias. Olha a lista, viu? Que incluíam um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de João Crisóstomo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, um prego de sua cruz, dentre outros, cuja veneração valia para os fiéis. Você vai lá e venera e, põe a moedinha. 127.779 anos de indulgência. Olha só, você ia passar 127 mil anos no purgatório. Não, se você ia passar 200 mil anos no purgatório, diminuía 127.779 anos. O fato de afixar uma tese na porta da igreja não era grande coisa, pois os eruditos naquele tempo faziam isso. Mas, com a invenção da imprensa, essas teses foram traduzidas e se espalharam pela Europa, dando início à batalha. O ponto é o seguinte: Lutero estava legitimamente querendo uma reforma na igreja. E, quando ele afixa as teses, ele afixa em latim. Não era na língua do povo. Não era para o povo ler e promover uma revolta. Só que alguém chegou lá, viu, traduziu, e veio a imprensa e espalhou. E aí não só os monges e bispos tiveram acesso àquilo que seria uma proposta de debate, mas também isso caiu na boca do povo, as ideias contrárias ao catolicismo. Eu vou trazer aqui agora algumas das teses para vocês terem noção. A primeira tese: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, sua vontade era que toda a vida. Ele dizia que nossos pecados foram perdoados, a gente não precisava nem confessar pecados mais. Eu já ouvi de várias pessoas assim, que ouviu, quando foi de igrejas assim, que nem precisava se arrepender mais de pecados. Por quê? Porque Jesus já perdoou. Graça barata, né? A segunda, esta palavra não pode ser entendida como uma referência ao sacramento da penitência, isto é, confissão e satisfação como administrada pelo clero. Arrependimento não era sinônimo do sacramento da penitência. Outra, a 21. Assim, essas pregações de indulgência estão em erro quando dizem que uma pessoa é absolvida de cada pena e salva pelas indulgências papais. 27. Prega apenas doutrinas humanas quem diz que tão logo o dinheiro tilinte no cofre, a alma volta ao purgatório. E só mais esta: os que creem que pode estar certo de sua salvação só podem porque possuem cartas de indulgências. Os que creem que podem estar certos de sua salvação só porque possuem cartas de indulgência serão eternamente condenados, juntamente com seus pregadores. Está achando que essas cartas vão para o céu? Se você está crendo nisso, você está indo para o inferno. É o que Lutero disse. Tem mais uma. Tem mais duas. Todo cristão realmente arrependido tem o direito à plena remissão de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e graça de Deus, e não essas obras dos santos, né? É o que ele está colocando aí. Aí vem um ponto importante que eu citei sobre data. 1508. Em 1508, alguns dizem que Lutero se converteu por aí. Mas o próprio Lutero, ele disse que se converteu depois da reforma, depois do 1517.
Isso é muito interessante. Ele diz que a conversão dele se deu 2 anos depois da reforma, em 1519. E aí ele cita o seguinte: ainda que eu vivesse como monge irrepreensível, sentia ser pecador diante de Deus, com consciência extremamente perturbada. Eu não podia crer que ele fosse apaziguado por minha satisfação. Eu não amava. Pior, eu odiava a justiça de Deus, que pune o pecador e secretamente, se não blasfemamente, com certeza, murmurando intensamente, eu estava virado contra Deus. Eu não vou ler esse trecho, mas a parte final, ele diz assim: e esse é o significado. A justiça de Deus se revelou pelo Evangelho, isto é, a justiça passiva com que ele nos justifica, compassivamente por meio da fé, como está escrito: aquele que é justo através da fé viverá. Aqui senti que havia renascido totalmente e entrara no próprio paraíso através das portas abertas. Foi olhando, justificação é somente pela fé. Enquanto ele tentava fazer alguma coisa para chegar no céu, ele viveu atormentado por um Deus justo e que derrama juízo sobre os pecadores. E aí vem um ponto-chave que eu mencionei na última semana. Lutero estaria até hoje no catolicismo, o pensamento de Lutero, até hoje no catolicismo tranquilamente, porque o catolicismo tolera qualquer heresia. O que ele não tolera é afronta à autoridade, e principalmente à autoridade papal. Acontece aí um afronto direto ao Papa Leão X. Ele denunciou Lutero por pregar heresias perigosas, como ele menciona. E aí ele intimou Lutero a comparecer em Roma. Lutero foi para Roma? Não, Lutero não foi. E aí chamaram ele lá para uma cidade próxima, Leipzig, em 1519, para ele debater com um homem chamado John Eck, que era um grande expoente do catolicismo e era, vou chamar assim, era emissário do Papa nesses debates mais difíceis. E aí chega nesse debate, Lutero defendeu a seguinte tese defendida até hoje: um concílio pode errar. Sabe por que é defendida até hoje? Porque há hoje uma investida do catolicismo contra o protestantismo, e hoje mais intensa. E uma das teses é a de que a igreja é única, a única igreja é a católica, e que esta ideia de sola escritura, ela é balela. Essa semana, inclusive, talvez por causa da reforma e das pesquisas, o algoritmo da IA lançou um padre dizendo: nós não temos só a Escritura como revelação, como palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e a palavra de Deus transmitida pelas tradições, que são os concílios e todo este compêndio. Aí eu pensando, mas os concílios erram. Os concílios voltam atrás. As próprias bulas papais têm excomunhão, desexcomunga. Excomunga, você vai encontrar loucuras assim. Você vai encontrar, por exemplo, agora não me recordo. Se alguém lembrar com quem foi que aconteceu, isso me lembre o nome, por favor. Que eles desenterram o corpo e excomungam os esqueletos. É na história. Vocês lembram quem foi? Alguém lembra? É verdade, pronto. Um papa já enterrado, né? Aí o outro vai lá, desenterra o corpo, aí excomunga você. E aí eu vou confiar nos concílios.
vou confiar no papado, vou confiar nessas tradições. Isso aqui não é invenção, é história mesmo, do que estava ocorrendo. E aí Lutero defende essa tese. E aí perceba sobre nesse embate. Essa aí é uma foto do Papa Leão X, viu? Diante desse teólogo, ele diz o seguinte: afirmo que um concílio algumas vezes tem errado e algumas vezes pode errar. Um concílio não tem autoridade de estabelecer novos artigos de fé. Um concílio não pode tornar direito divino aquilo que por natureza não é direito divino. Os concílios, por vezes, contradizem uns aos outros. Um leigo simples, armado com a Escritura, deve ser crido acima de um papa ou concílio. Pense que palavra revolucionadora. Um leigo com as Escrituras, ele pode estar acima de um papa. Esse foi o problema, entre aspas, de Lutero. Ele não ficou na igreja justamente por isso. E ele disse: nem a igreja, nem o papa podem estabelecer artigos de fé. Estes devem emanar da Escritura. Por amor da Escritura, devemos rejeitar papa e concílio. Pense aí na coragem desse homem, sabendo que todos os que fizeram isso foram para a fogueira. Esse é um ponto importante. Ele estava fazendo, ele sabia que o caminho dele era a fogueira. E aí, em 1520, um ano depois, o que é que o Papa faz? Emite uma bula papal. Levanta-te, ó Senhor. Não sei que Senhor, né? E julga a tua causa. Deixa eu ver se eu... Não coloquei, não. Levanta-te, ó Senhor, e julga a tua causa. Um javali selvagem tem invadido tua vinha. Lutero sendo considerado um javali selvagem. Eu acho que ele era um cisne 100 anos depois que eles iam ter que ouvir. E aí ele condenou 41 ensinos de Lutero e deu 6 dias para Lutero se retratar dos erros heréticos e escandalosos, segundo ele. Lutero se retratou. O que aconteceu com ele? Foi excomungado com outra bula papal. E aí, o que é que ele faz com a excomunhão? Vocês conhecem, né? Fogo. Toca fogo na bula papal. Imaginem, irmãos, o que acontece na Europa, a visão da Europa. Perceba, 100 anos de silêncio aí. O último que fez isso foi morto. Mais um surge. Em 1521, ele é chamado para uma dieta. Dieta não é de comida, né? Se você começar a ler coisas sobre a reforma, você vai ouvir muito falar das dietas. Dietas eram debates. Quando eu falar sobre Calvino, eu vou citar mais detalhes sobre dieta. Guarde só isso. Dietas eram debates teológicos, debates, e nesta época da Reforma eram debates teológicos mais acalorados. E aí, em 1521, o imperador da Germânia que compreendia Alemanha e Itália, o imperador, que era o imperador romano, né, era ligado a Roma, ele convocou Lutero para comparecer a essa dieta, e aí tem a nossa frase, o nosso trecho famoso, que eu creio que a maioria aqui conhece, mas vale a pena ler de novo. Diante dessa dieta, pegaram os livros dele e falaram: neguem esses escritos, e aí ele responde: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela clara razão, pois não confio simplesmente no Papa ou em concílios, posto ser bem notório que, com frequência, eles têm errado e se contraditado. Estou obrigado pelas Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso, nem quero retratar-me de nada, posto não ser seguro nem certo ir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Eis-me aqui,
O que é que ele está falando aí? Que Deus me ajude. Amém. Que Deus me ajude eu vou para a fogueira. Estou morto. Que Deus me ajude. Amém. Esse foi um ponto muito central, porque dali ou a igreja acatava-o ou o matava. E nós conhecemos a história de que ele tinha um salvo-conduto do imperador, salvo-conduto de não morrer. Seus amigos não confiavam no salvo-conduto e o sequestraram e o levaram ao castelo. E aí ele escreve, um ano depois, aliás, alguns meses depois, ele diz, simplesmente, deixa eu ver se eu não coloquei aqui não, simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. É interessante quando ele escreve isso, eu vou concluir essa frase, que ele vai escrever mostrando o seguinte, a consciência de que ele não foi nada no processo da reforma. Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada mais que isso. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu tanto o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais infligiu sobre ele tais perdas. Eu nada fiz. A palavra fez tudo. O que foi que ele fez? Eu ensinava a palavra, mostrava o que a palavra ensina. E eu não fiz nada. Consciência da obra que é do Senhor. Caminhando para o fim, irmãos, a reforma começa a crescer. Quando começa a crescer, ela traz problemas, que é essa parte do meio aí, algumas controvérsias, né? Mas, antes disso, um livro dele é considerado uma obra-prima dos seus escritos e também um grande divisor de pensamento, que é o livro A Escravidão da Vontade. Você talvez deva conhecer o Nascido Escravo, ou já ouviu falar. O Nascido Escravo é um resumo desse livro, A Escravidão da Vontade. Esse livro foi escrito em contraponto a Erasmo de Roterdã, que era um humanista que defendia o livre-arbítrio. E aí ele escreve esse livro devolvendo e mostrando que, na verdade, nós nascemos escravos do pecado, né? Ele é tratado como um carro-chefe desse pensamento reformado em relação à doutrina do livre-arbítrio, do equívoco que há no pensamento do livre-arbítrio. Além disso, outra questão teológica que foi marcante nesse período foi a questão da ceia. O pensamento católico da ceia, vou perguntar para a classe. Qual é o pensamento católico sobre a ceia? Qual o nome dessa doutrina? Transubstanciação. Que no catolicismo, o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue. É por isso, inclusive, que durante muito tempo, e até hoje em algumas igrejas católicas, eles não dão o vinho para os membros. Só os padres ou bispos ou o clero têm acesso ao vinho. Porque o sangue de Jesus é precioso demais, ele não pode ser profanado por leigos, só pelo clero, né? Há também uma questão, eu não sei se ligar, de forma misteriosa, tem as duas coisas ali, pão e corpo. E aí vem o Zwinglio e fala, não é nenhum nem outro, é só memória mesmo, é só para lembrar. Os batistas pensam assim, assembleianos, no geral, são assim. Pensam que a ceia é só para você lembrar, só uma memória. E aí,
é o ponto mais destacado no meio batista ou assembleiano ou outras igrejas de linha arminiana, de que é em memória de mim. Esse é o ponto enfatizado. Mas Cristo diz, isto é o meu corpo. É aí quando vem Calvino e vai ritual. É pão, vai continuar sendo pão, não vai ter corpo grudado lá, ou de forma misteriosa, sobrenatural, mas espiritualmente, Cristo está presente na ceia. Então, esse é o ponto. E aí, esse fiel até o fim, que é como o Steve Lawson chama, é interessante. A morte de Lutero. Lutero chegou no fim da vida com muitos problemas de saúde. Um deles, por exemplo, fosse hoje, resolvia simples, rapaz. Uma cirurgia de vesícula, ele estava livre dos problemas. Cálculos biliares. Sofria muito. Quem já teve sabe que, de fato, é muito sofrimento e não tem... Naquela época não tinha cura, não tinha o que fazer, só sofrer. Em 1546, ele já com 63 anos, né? Ele voltou para a sua cidade natal, Eisleben. Ele pregou lá e depois voltou para uma cidade chamada Mansfeld, porque pediram para ele ajudar numa desavença que estava tendo na igreja. E aí ele foi para essa igreja, Deus abençoou, deu graça, ele conseguiu resolver a desavença e ele, na mesma tarde, se sentiu mal. Aí chamaram diante dele os filhos ficaram a noite toda com ele, e aí perguntaram a ele, abre aspas, reverendo pai, continuas leal a Cristo e à doutrina que tens pregado? Ele respondeu, sim. Então faleceu. Faleceu defendendo as Escrituras, defendendo a volta à palavra de Deus. Ele foi sepultado na mesma igreja em que era o costume da época sepultar no próprio templo, na mesma igreja em que ele apregou as suas 95 teses. Agora, já realmente final, ele deixou algumas obras, diversas obras, algumas delas, A Servidão da Vontade, que fala sobre a questão do livre-arbítrio, e, ao invés disso, nós temos escravo-arbítrio, né? Como ele vai colocar. Apelo à nobreza alemã era um apelo para que eles reformassem a igreja, voltassem às Escrituras. É um livro que ele fala sobre isso. O Cativeiro Babilônico da Igreja, ele fala sobre o quanto a igreja estava sendo escravizada com um pensamento equivocado ligado aos sacramentos do catolicismo, sacramentos inventados por homens e não ordenados por Cristo. São 2 e não 7. A liberdade do cristão, ele fala sobre o erro do catolicismo, sobre a doutrina da soteriologia, né, da salvação do homem. A Bíblia, a tradução que ele iniciou lá no castelo, quando ele estava refugiado após a dieta de Worms. Um catecismo maior, em perguntas e respostas sobre a oração do Pai Nosso, sobre os 10 mandamentos e sobre mais um outro ponto que eu não estou me recordando agora. E destaque também para hinos da Reforma. Isso é interessante dos hinos, por quê? Porque o povo não sabia ler. E como foi que Lutero espalhou a sua doutrina sobre a Alemanha? Através da música. Então, ele musicou diversos trechos e doutrinas, e a doutrina se espalhou pela Alemanha. Sobre aspectos teológicos, agora, de fato, a última sessão. Eu não trouxe citações como eu trouxe de John Huss, justamente porque Lutero era mais extenso, mas ele escreveu bastante sobre a soberania da parte de Deus. Soberania de Deus, você deve se recordar, Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a salvação.
Vou fazer só uma citação desse ponto, dos demais pontos. Se você tiver interesse, eu posso passar algumas citações. Ele é Deus, e para a sua vontade não existe causa ou razão que possa ser estabelecida como uma regra ou medida, visto que nada há igual ou superior a ela, a vontade de Deus. Mas ela, por si só, é a regra de todas as coisas. A vontade de Deus é a regra de todas as coisas. Ele faz o que Ele quiser. Não, nós seguimos leis como se fossem entes autônomos. Não. É a vontade de Deus é quem rege todas as coisas. Sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Deixa eu procurar mais uma citação mais curta. Vocação eficaz, perseverança dos santos. Olha o que ele disse. Quando o tens como teu pastor, seguramente nada te faltará. Sim, já tens o que terás, vida eterna. Jamais perecerás. Nenhuma força será tão grande e poderosa que possa arrebatar-te de suas mãos. Disso podes estar bem certo, pois a voz desse pastor seguramente não te extraviará. Perseverança dos santos. Deus faz os seus santos perseverarem. Doutrina da reprovação, ele também escreve. Deixa eu ler um trecho dessa doutrina. Ele diz assim, não dessa doutrina, dele citando esta doutrina da reprovação. Ele disse assim: Deus quer assim, e ao querer assim, isso não o torna mal, pois todas as coisas são dele, como o barro é do oleiro. Portanto, ele dá mandamentos para que os eleitos cumpram e os réprobos sejam emaranhados neles, de modo que mostre tanto sua ira como sua mercê. Isso aqui é Romanos 9, não é? Então, a prudência da carne diz: é duro e doloroso que Deus busque sua glória em minha miséria. Observe bem como a voz da carne está sempre dizendo meu, meu, 2 vezes. Desvencilha-te deste meu, e ao contrário diz: glória a ti, ó Senhor, e então será salvo. Por fim, uma citação do Spurgeon sobre ele. Esperamos outra vez pelos Luteros, Calvinos, Bunyan's, Whitefields, homens que marcam eras, cujos nomes inspiram terror nos ouvidos de nossos inimigos. Temos extrema necessidade disso. De onde virão a nós? Eles são as dádivas de Jesus Cristo à igreja, e virão no devido tempo. Ele tem poder para dar-nos de volta a era áurea dos pregadores. E quando a boa e antiga verdade for pregada mais uma vez por homens, cujos lábios são tocados como brasas vivas tiradas do altar, isso será o instrumento na mão do Espírito a causar um grande e universal reavivamento da religião na terra. Amém. Amém. É Deus quem nos dá na história homens com coragem que eu acho que dificilmente nós normalmente teríamos diante de situações assim. E a nossa oração precisamos voltar às Escrituras. Que Deus nos dê o coração arraigado nas Escrituras e que não abra mão das Escrituras. Mesmo que o nosso velho homem pareça se rebater diante de verdades sublimes, voltemos às Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor nos deu a graça de conhecer a Tua palavra. E nós queremos pedir misericórdia, Senhor, misericórdia, sobre aqueles que estão cegos, que estão andando após falsos deuses, falsas teologias, especialmente sobre o catolicismo. Certamente muitos de nós temos queridos que estão envolvidos em idolatrias, em equívocos terríveis, contrários à Tua palavra. Não sabemos se são Teus eleitos, mas sendo-os, ó Deus, dá-nos a graça de vê-los aos Teus pés, de vê-los andando na verdade,
Desvenda os olhos deles, Senhor, por misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que nós não somos melhores. Sabemos que se estamos aqui é porque a Tua graça nos alcançou. E não foi justificação própria, mas foi por meio da fé dada pelo Senhor. Foi pela obra de Cristo. Tem misericórdia, Pai. Isso é o que nós pedimos. Continua levantando os servos do Senhor com coragem e intrepidez, assim como Lutero e tantos outros. Levanta os teus servos, Pai, para o bem da tua igreja. Aviva a tua obra sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Próxima semana, Zwinglio, se Deus assim nos permitir.